Olá, boa noite a todos. Hoje, nosso programa Espiritismo na Prática, a gente vai falar então sobre tristeza, desânimo e depressão. É um tema que é muito interessante, também está muito em voga hoje em dia, por quê? Porque a depressão ela faz parte da vida de muitas pessoas, né? A gente sempre passou por alguma uma fase da vida onde a gente passa uma depressão mais simples, uma depressão mais pesada, né? Então, a gente sempre sofreu um pouquinho com depressão. E às vezes a depressão ela pode ser um passo a mais para algo mais sério que a gente vai estar abordando esse tema, tá? Então, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai abordar sobre o tema, então, tristeza, desânimo e depressão. E vamos então passar aqui para a Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer estar aqui de volta e vamos aí pedir, a Jesus as melhores inspirações aqui para as nossas reflexões, né, Jefferson? Exatamente. Importante que a gente aborde o tema, né? Porque é um tema que, como diz, né, o Divaldo Franco, né? Vai ser uma pandemia em 2025 e 2026. E a gente pode perceber que hoje em dia está assim, né? Tem muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas que estão sem esperança, estão com desânimo, e é isso que realmente nós vamos tentar abordar e tentar aí achar um caminho, né? Aprender, compreender, achar um caminho, como a gente pode tratar e se curar dessa depressão aí. Lara, eu gostaria de falar sobre esse tema, fazendo uma pergunta bem simples para você, que é uma pergunta como, por que a gente sente então esse desânimo, essa tristeza no coração? Essa é uma pergunta boa, viu, Jefferson? Mas, olha, tristeza. Vamos entender primeiro o que é tristeza, né? Porque tristeza é esse estado de quem pode parecer redundante, né? Mas é o estado de quem está triste, né? É um estado afetivo que é caracterizado ali pela falta de alegria, pela melancolia, né? A tristeza é tanto uma emoção como também é um sentimento, né? Porque emoção e sentimento são coisas diferentes. A tristeza é típico de nós, seres humanos, né, encarnados num planeta de prova e expiação. E a característica da tristeza é essa mesmo: falta de ânimo, indisposição, insatisfação, falta de alegria. E olha, gente, tem alguns momentos na nossa vida, né, como o Jefferson disse aí, que realmente deixam a gente extremamente tristes, né? Muito tristes. E a causa da tristeza, o Jefferson, ela pode estar ligada a vários fatores, né? Pode ser uma discussão que a gente se envolve ali e que fere, né? Uma doença que se manifesta e a gente se entristece, um momento de dificuldade financeira, a desencarnação de um ente querido, de alguém que a gente ama profundamente, às vezes um término de um relacionamento, uma frustração no trabalho, né, na escola, pode ser por conta de traumas, de conflitos internos que nós não conseguimos resolver ainda. Isso são exemplos de situações que nos tiram o equilíbrio e, com isso, a gente fica triste. Mas é natural, Emmanuel diz, é natural o ser humano ser visitado pela tristeza, né? Agora, existem dois tipos de tristeza. Né? Eu falo assim, que é a tristeza que nos incomoda e a tristeza que nos acomoda. A tristeza que nos incomoda é aquela que faz com que a gente se mova na direção contrária a ela, né? É aquela que serve para a nossa evolução. Então, por exemplo, estou passando ali um momento de uma enfermidade. Ok, vou procurar ali me curar porque a enfermidade me deixou triste, então eu preciso me curar para me afastar dessa tristeza, né? Ou ter uma atitude mais proativa com relação a isso para eu me afastar da tristeza. Esse tipo de tristeza, ele faz com que a gente queira sair da situação que está incomodando a gente no momento, né? Que a gente está vivendo ali, para passar a viver uma situação melhor, mais confortável, tanto física como emocionalmente. E esse movimento que a gente faz de querer sair
da situação de tristeza, gente, é que nos impulsiona. Mesmo sem a gente perceber, nos impulsiona para o trabalho da nossa melhoria íntima, né? E quando nós trabalhamos a disposição de nos melhorarmos, o desejo de crescermos, nós estamos dando um passo em direção à nossa ascensão espiritual. Agora, por outro lado, a gente tem a tristeza que nos acomoda, né? E essa tristeza, ela é destrutiva. Né? Chico Xavier falava isso, ele falava, tristeza destrutiva, gente, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Essa tristeza nos faz muito mal. Na Revista Espírita, de junho de 1860, tem um texto de um espírito que se manifestou, chamado Georges, e o título da mensagem dele é exatamente A Tristeza e o Pesar. Né? E ele diz para nós que é um erro você ceder frequentemente à tristeza. Ou seja, aí a gente já vê que em algum momento a gente vai ceder à tristeza, mas isso não pode ser uma coisa frequente, né? E ele diz assim: olha, o pesar é um sentimento firme e honesto que se apossa do homem atingido no coração ou nos interesses, né? Agora, aquela tristeza que é maçante, né, que é enfadonha, que nos afeta até fisicamente, essa tristeza, ela encobre muito egoísmo, muita fraqueza da nossa parte, porque debilita o espírito. Se a gente se abandonar essa tristeza, nosso espírito fica debilitado, gente. Tristeza é uma doença da alma. Agora, o pesar, ele diz, o pesar não, porque o pesar é um tipo de tristeza que ele diz que é assim, é o pão dos fortes. Por que ele diz isso? Porque essa tristeza é como se fosse um alimento amargo que nutre as faculdades do espírito e diminui a nossa parte animal instintiva, né? Mas ele fala assim, olha, mesmo essa tristeza sendo boa, né, de certo modo, você não tem que procurar o martírio dela, né? Você tem que ser assim, você tem que compreender que a gente deve mover as nossas pernas para manter a vida do corpo, né? E que a gente tem que compreender também que tudo sofre. Por que a gente sofre? Para exercitar as nossas faculdades morais. Então, ele fala assim: olha, vocês precisam compreender que a felicidade ou alegria, elas são hóspedes passageiros da humanidade. Né? E por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiação. Então, não é um planeta feliz, gente. É um planeta que realmente ali a felicidade e a alegria são só momentos, né? Agora, ele diz por que isso acontece? Porque nós ainda somos como passarinhos sem asas, aves sem asas. Nós estamos chumbados no solo, olhando o céu e desejando o espaço. Esse é um mundo de provas e expiação, né? E é preciso que a gente se afaste e se imunize de alguma forma contra o tipo de tristeza que acomoda, que é uma doença da alma. Como que a gente faz isso? Olha, toda vez que a gente coloca o foco nos problemas, que a gente fica comentando com todo mundo que cruza o nosso caminho, nossa, minha vida tá assim, nossa, eu adoeci, agora eu tô desse jeito, mas a minha doença é muito mais grave que a do outro, né? A gente fica falando ali constantemente das dificuldades que a gente está passando, dos dissabores, e exagerando muitas vezes, né, dramatizando para a gente, né, para a pessoa ter pena, se penalizar conosco, né? Ô, gente, a gente só está tomando tempo das pessoas, né? Porque ficar recordando sofrimentos que às vezes nem fazem mais parte da nossa vida, né? Tem gente que comenta acontecimento de tristeza de 30 anos atrás, né? Por quê? Porque a gente fica apegado a esse sentimento de tristeza, a gente não deixa ele ir embora do nosso campo mental.
E com isso, a gente fica desagradável no trato com as pessoas, né? Então, quando a gente se coloca nessa posição de lamentadores da vida, a gente vai lembrando todo mundo da nossa convivência, né? A gente passa a lembrar das brigas, das discussões, das mágoas, né? Dos desacordos, e a gente vai afastando as pessoas que naturalmente, claro, preferem a distância de gente reclamona na tristeza ali, né? Que fica só lamuriando, lamúria, lamúria, frustração, queixa, aversão, antagonismo repetidamente. Agora, claro que aquelas pessoas que têm um apreço muito sincero e muito profundo por nós, elas estão sempre prontas a nos ajudar, né? Quando a gente se decide a acabar com as lamentações, né? Quando a gente muda a nossa vibração mental, passando de vítima para artífice da própria existência. Então, nenhum de nós, gente, quer ficar dentro dos espinheiros da vida, não. Né? Como que a gente faz? A gente tem que mudar nossa atitude diante dos desafios que a gente enfrenta, qualquer que seja este desafio. Então, qual que é o começo? Porque gente triste costuma ser reclamona. O começo é você parar com a reclamação, parar com as queixas, parar com as lamúrias e trabalhar para superar a situação de tristeza e desconforto. Mudar o nosso padrão vibratório energético é essencial. Por quê? Só assim a gente saindo dessa vibração de tristeza e entrando em uma vibração energética de calma, de ânimo, de otimismo, é que a gente consegue força para continuar a caminhada. Então, gente, para sair dessa tristeza que nos acomoda, né, que nos deixa parado ali no mesmo lugar, um lugar incômodo, o que a gente precisa fazer? Oferecer bondade, carinho, paz, otimismo, trabalho, perdão. Por quê? Porque isso são coisas que melhoram o nosso campo mental. Se melhoram o nosso campo mental, a gente vai deixando a tristeza de lado. Agora, essa atitude, ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser superficial. É preciso que a gente tenha vontade para mudar, porque é a nossa vontade que nos dirige, né? E olha, todos nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente precisa um dos outros para evoluir, porque é assim que Deus planejou, né? Na sua infinita sabedoria, o Pai planejou que uns ajudem os outros, né? Os mais adiantados hoje ajudam os mais atrasados. Então, se hoje eu preciso de ajuda, de apoio, amanhã sou eu que vou ajudar e apoiar. Então, nessas situações, gente, quando a tristeza tomar conta da gente, que a gente às vezes não tem força, né? Não tem força de vontade, mas você detectou que a tristeza está entrando na sua vida, peça nas suas orações, além de proteção, de bênçãos que a gente já pede, né, o tempo inteiro, mas peça que o Pai conceda a nós a necessária coragem para silenciar os desapontamentos, os desgostos, as lágrimas e qualquer problema que esteja nos visitando, para que a gente possa, assim, doar o melhor de nós, para que a gente possa servir sempre como instrumento de paz, de alegria, de concórdia, de segurança e de consolo. A tristeza, gente, ela não se harmoniza com quem serve no bem comum. Então, por isso é que precisa a gente trabalhar sempre, né? A tristeza apareceu, trabalha mais, né? Porque olha só, a gente pode comparar o trabalho no bem, né? Quando a gente quer trabalhar em prol do bem de todos, é como se fosse uma luz do sol que renasce. Esse trabalho, esse querer, essa vontade, é como se fosse a luz do sol que renasce ali das trevas da noite, né? Por quê? Porque isso estimula o nosso querer de construir um mundo melhor através do nosso esforço persistente de cada dia. O Emmanuel diz lá no livro Bênçãos de Amor que a pior tristeza de todas é aquela que nasce da inconformação no aprendiz de Jesus. Então, nós que nos dizemos cristãos,
seguidores dos ensinamentos de Jesus, se a gente deixa a tristeza bater na nossa porta, né? Essa é a pior tristeza de toda. Por quê? Porque aquele que se diz aprendiz de Jesus, seguidor de seus passos, ele é chamado a edificar a verdadeira alegria. Né? Por quê? Porque a gente sabe do sacrifício de Jesus, né? Que converteu a própria cruz em gloriosa ressurreição. Né? Então, nós que seguimos o Evangelho, que foi trazido a serviço da paz, do amor, da humildade, né? Se a gente se deixa vencer pela tristeza, gente, é horrível isso, porque se a gente se recolhe, a tristeza vazia, estéril, né? Essa tristeza do servidor do Cristo é o maior agente de contaminação, de preguiça e de desânimo, diz Emmanuel. Por quê? Porque essa tristeza serve de instrumento vivo dos anestésicos do mal, né? Te faz o seu sentido ficar nublado. A gente não pode deixar de trabalhar, não pode. Então, com a tristeza, a gente tem que servir mais, cada dia mais, viu, Jefferson? É verdade, né? Tanto é que você estava falando, me lembrei do Chico, que ele falou uma frase muito interessante, que nós temos que sempre trabalhar, porque o trabalho é que move a criatura para a evolução, né, para o avanço. Se a gente não está estagnado, se a gente está parado, isso faz com que nós pensemos, entremos em depressão, entremos em desânimo, em tristeza, em angústia, até ansiedade, né? Então, isso o que você falou é muito bom, porque se você for perceber, a vontade ativa no bem, se você tem a vontade ativa no bem, você acaba desenvolvendo o trabalho, acaba desenvolvendo a locomoção, o movimento das suas forças mentais, suas forças vitais. Você avança, né? E não se dá conta quanto você está avançando. Por quê? Porque se você não movimentar suas energias que estão dentro do seu corpo, dentro da sua mente, você acaba estagnando e as doenças vão surgindo, os transtornos mentais, psíquicos vão surgindo na nossa vida. Então, nada mais do que é o amor, né? O amor, quando você não desenvolve o amor, não faz ele criar movimentações, é um amor parado. E o amor parado é a doença, é os transtornos, é a falta de você encontrar no caminho uma solução ou uma busca pessoal ou coletiva de um grupo específico, avançando um propósito único, né? Que é, de certa forma, né, sempre vai ser o amor, mas com um interesse comum, né? Então, eu penso realmente nesse sentido, e vem muito ao encontro que você falou, né? Referente à vontade, referente ao trabalho, porque se a gente não, enquanto a gente não manter o caminho, caminhando, avançando, a gente vai estar sempre procrastinando ou parado, estacionado, um caminho que não vai levar a lugar nenhum, que nada mais é que o vitimismo, que é o coitadismo, coitadinho de mim, ninguém me dá atenção, não consigo fazer nada, tento fazer um trabalho, não consigo, tento buscar uma coisa, não consigo. É falta de vontade misturada com falta de movimentação no bem, né? Ou seja, vontade ativa no bem. É É, muito bom. E o amor é movimento, né? Exato. Sem movimento a gente para, gente. Então, amor é movimento, né? E, o Jefferson, o desânimo, ele é muito parecido com a tristeza, né? Os dois estão muito ligados, né? Porque quantas vezes ou a gente se entristece e fica desanimado, ou a gente desanima e com desânimo a gente se entristece, né? Acontece as duas coisas. Por quê? Porque às vezes as dificuldades da vida são tantas, né? Os momentos difíceis nos visitam ali com uma frequência danada. Gente, é um monte de provas e expiação, então é assim mesmo, né? Mas a gente desanima. E quando a gente entra nesse estado de desânimo, de abatimento, né? Aí o Jefferson disse bem, né? A gente liga o modo reclamação, né? O modo queixa. Aperta o botãozinho ali e aí sai de baixo, né? Sai de baixo, porque a gente se queixa contra tudo e contra todos, né?
Mas é um problema isso, sabe por quê? Porque quando a gente começa esse estado de queixume, de reclamação, de desânimo, a gente está se encerrando na masmorra do eu, né? Na prisão do eu. Esse eu que ainda é egoísta, é orgulhoso, que só vê seus desejos, suas vontades, que quer que tudo aconteça, né? Ah, não, eu quero que tudo aconteça do meu jeito, porque senão não tá bom. E, gente, a gente carrega essa prisão, essa masmorra do eu nas costas, viu? E é um peso danado. Toda vez que a gente só tem olhos para nós mesmos, a gente está se encarcerando nessa prisão do eu, né? E quando a gente deixa o desânimo, então, tomar conta de nós, aí então que a gente não quer fazer mais nada, né? Às vezes a gente está num projeto ali muito interessante e aí bate aquele dizendo, ah, não vou fazer não, deixa para lá, para depois, né? E isso acontece, gente. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Mesmo no trabalho de auxílio ao outro, né? No trabalho de caridade, na casa espírita mesmo, o que que acontece? Desanima. Desanima e larga para lá. Agora, o Emmanuel faz uma advertência. Ele fala que desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Então, não tem justificativa, não, gente. E é só a gente observar, olha só. Às vezes, o que, que acontece, né? Por que, que a gente desanima? Às vezes, a gente coloca a nossa expectativa, né, em torno de uma pessoa, em torno de algum acontecimento, e a gente é enganado, né? Isso tem acontecido muito, né? E a gente é enganado, a gente colocou uma expectativa naquela pessoa e aí, na hora que você vê, não é nada daquilo, né? Só que, quando a gente cede ao desânimo nessa questão, a gente só está atestando para nós a nossa imaturidade, porque a gente está se achando infalível e que o outro é infalível. E, gente, esse propósito de infalibilidade não é compatível com o espírito em evolução. Nós somos falíveis, nós erramos. Então, se você está se sentindo enganado por alguém, ele não é infalível, você não é infalível. Né? Outro exemplo, né, Jefferson, é quando a gente às vezes acha que a gente é muito bonzinho, né? Ah, não, né? Eu não, eu costumo não errar, eu sou muito bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, criatura, você erra, às vezes um erro grave, comete uma falta, um engano, e aí você cai naquele desalento, né? Ah, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Que não sei o quê. E aí você desanima, se entristece. Isso também só demonstra para nós que nós somos imaturos e que nós somos temos uma benevolência muito grande com a gente mesmo, mas nós somos só aprendizes, gente. Esse planeta é uma escola, a gente está aqui aprendendo, né? Então a gente não pode ceder a essas questões. Não, não tem jeito. A gente tem que seguir em frente. Né? Quantas vezes também, né, Jefferson? Às vezes a gente elabora um projeto, né, uma coisa bacana, e a gente chama um ou outro ali para ajudar, e aí, pronto, o que, que acontece? Alguém se sobressai nesse projeto e esse alguém não é você que idealizou o projeto. E aí você fica na tristeza, né? Nossa Senhora, mas eu que idealizei isso, é o outro que está sobressaindo. Ô, gente, isso só mostra que você precisa estudar mais, né? Que a gente tem que botar a nossa vontade firme em estudar mais, em trabalhar mais, em servir mais, em crescer, em melhorar. E aí você vai ganhar um elogio. O que, que tem o outro ser sobressair no serviço que você idealizou? Qual que é o problema disso? Estuda mais, procura mais, cresce mais, trabalha mais. Né? Então, essa questão do desânimo, ela é uma questão muito séria. Por quê? Porque em toda, e tem vários, né? Posso ficar aqui citando exemplo de desânimo até o ano que vem. Mas o que, que acontece? Quando a gente entra nessa situação de desânimo, o que, que a gente tem que fazer? A melhor coisa que a gente faz, o Emmanuel tem um ensinamento que eu acho maravilhoso. Ele fala assim: estenda seus braços em direção ao outro,
porque o outro vai te ajudar, né? Peça socorro. O outro vai te tirar desse poço de angústia. Abra o seu coração com alguém. Está desanimado? Às vezes a gente não recebe um amigo, às vezes um filho, um pai, um marido que vem, desabafa com você e não sei o que. Faça o mesmo. Alivia o seu coração. A gente auxilia para ser auxiliado. Então, na hora que o desânimo aconteceu de bater em você, estenda seus braços, peça ajuda. Peça ajuda, porque é assim que a gente vai sair dessa condição de desânimo. Porque, gente, olha, é claro e evidente que ninguém fica feliz com as falhas, com os abusos, com momentos de desilusão. Só que nós somos espíritos vinculados à Terra, que é um planeta de provas e expiação. Aqui é uma grande escola. Às vezes eu acho que é um hospício, mas tudo bem, mas é uma grande escola. Então a gente está nessa escola da nossa existência. E olha, a gente tem que pensar o seguinte: nós somos um planetico aqui de provas e expiação. Nós temos planetas aí que já estão em regeneração há muito tempo, planetas felizes. Esses espíritos que são muito superiores a nós, gente, eles ainda caminham encontrando desafios na caminhada deles. E eles perseveram no esforço de aprender. E por que a gente vai desanimar? Nós temos que fazer o mesmo, perseverar no esforço de aprender cada dia mais. Então, pessoal, se alguém aí se encontra numa ocasião dessa, de desânimo, que às vezes traz um estado de solidão para a gente, um sentimento de solidão que às vezes é avassalador, a gente tem que lembrar que as portas da nossa alma, elas se abrem para fora. É de dentro para fora. Então, sou eu mesmo que tenho que fazer o esforço de abrir a minha portinha ali para eu me liberar. Então, eu que faço o esforço de sair da situação de desânimo. Como? Porque quando a gente fica, às vezes, desanimado, a gente entra num estado de mau humor, né? Aí a gente sai brigando com todo mundo, discutindo isso e aquilo. O que a gente faz? Se esforça para ser mais gentil com as pessoas que estão ao seu lado. Visita aquele parente, aquele amigo que está enfermo, que está doente. Socorre alguém que está passando por uma necessidade, né? Trabalha mais, faz um serviço extra, liga para aquele amigo que você não conversa com ele há um tempão, que está distante. Por quê, gente? Porque o amparo que a gente dá ao outro, essa atividade de amparo, essa doação, é assim que a gente sai efetivamente de nós e se renova. E é isso que faz a gente sair do desânimo, desses dias cinzentos, desses dias tempestuosos. Né? A gente não pode adotar o desalento, não, porque, olha, acontece também uma coisa muito interessante, sabe, Jefferson? Muitas vezes, quando a gente está desanimado, e o desânimo é uma coisa esquisita, né? Porque a gente fica assim, meio pesado, né? Parece ter um peso no nosso ombro, né? Quando a gente está desanimado. E o que acontece? Às vezes a gente vai procurar alguma situação inadequada para sair do desânimo. Né? Às vezes a gente vai se aventurar aí em algumas situações que só vão trazer para a gente espinhos de dor e de culpa. Então, o que a gente tem que fazer é trabalhar e servir. Gente, todos nós temos dentro de nós mesmos a capacidade espiritual de autotratamento, né? São as nossas faculdades de agir com criatividade. Então, vamos usar, né? Não vamos deixar a angústia se instalar em nós. Então, olha, ficou angustiado ali, que às vezes é um primeiro passo para o desânimo, a gente se sente cansado, né? E às vezes é um cansaço que a gente não encontra causa para ele, né? A gente não sabe por que a gente está cansado. E a gente tem sentido muito assim ultimamente, né? Porque tá assim, tá pesado, sufocante, né? A vida no planeta. Então, às vezes a gente sente ali, aí fica angustiado, né? Aquele peito oprimido, e você fica cansado e não sabe a causa. Trabalha mais.
trabalha mais. Porque trabalhando mais, aí você vai se sentir mais cansado, mais cansado fisicamente. E esse cansaço, sim, vai ser compreensível e justo. E aí você vai procurar o repouso para você se refazer. E quando a gente faz esse movimento de trabalhar mais, e aí a gente cansa mais ainda, e aí a gente vai fazer o devido refazimento para recobrar as nossas forças, aí nós conseguimos trabalhar mais, servir mais e melhor. Né? Então, não vamos, gente, deixar o desânimo tomar conta de nós, né? Porque a gente não pode fazer esse movimento. Olha, você está passando por aflição? A aflição que você está passando hoje, pode ter certeza, é dívida de ontem, dívida do seu passado. Então, você vai passar pela aflição. Né? O que a gente tem que fazer? É banhar, como diz Emmanuel, as nossas energias mais íntimas no amor, na compreensão, trabalhar mais, nos aprimorarmos mais. Por quê? Porque o trabalho sublima. E aí a gente segue em frente. Por que a gente segue em frente? Porque, gente, só tem um caminho que é para frente. O caminho é só para frente para o alto. Né? De vez em quando a gente agarra uma pedra ali no meio do caminho, né? Me larga aqui que eu vou ficar aqui mesmo. Aí você fica ali 1 século, 2 séculos, 3 séculos, né? Pela rebeldia. Mas o caminho é sempre para frente e para o alto. Essa é a nossa condição de almas eternas. Né? Qual que é essa condição? É você nada ter e tudo possuir. É você entender que a sua evolução é sua, você está sozinho para evoluir, mas mesmo assim você está com todos. Que você pode chorar suas dores, não tem problema, desde que você continue suando, trabalhando e contente. Que você pode ser atormentado pelos problemas da vida, mas você mantenha tranquilidade para passar por eles. Que você pode desfalecer ante as dificuldades, e isso acontece, mas a gente se refaz. Né? A gente pode estar dilacerado de dor por uma perda gigantesca, né? Seja perda qual for, gente, um ente querido, uma perda, né? Você perdeu um emprego, não você se continuar servindo, você fica feliz, né? Quantas vezes a gente não é batido, cai, né? A vida esmurra a gente, mas a gente se levanta. Emmanuel fala assim: é morrer cada dia para reviver no dia seguinte num plano superior. Então, gente, vamos fazer isso. Né? Quando o desalento bater a nossa porta, quando ele nos visitar, vamos retomar o trabalho que nos compete, vamos cumprir o nosso dever. Por quê? Emmanuel diz assim: se a gente fizer esse movimento de continuar no trabalho e cumprir o dever que é necessário, a gente vai se lembrar da lei maior de Deus, que sustenta até a última plantinha que está lá nas reentrâncias da pedra lá que você não está vendo. Gente, a providência divina sustenta tudo, tudo, em todos os lugares. Não é porque a gente não a vê, na maioria das vezes, que a gente não percebe, né? Porque nós somos muito cegos, que o Pai não olha por nós. Ele olha o tempo todo. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós continuar trabalhando, servindo de ferramenta útil na obra do Pai. Né? Mesmo diante das dificuldades, sem deixar o desânimo, a tristeza, o desalento tomar conta de nós. Gente, Deus sempre vem em nosso auxílio o tempo inteiro. Não vamos esmorecer diante do peso das provações, não. E nem vamos nos desanimar, porque às vezes a gente fica ali, né, debulhando rios de lágrimas, né? Em algumas situações. Não, gente, nas horas mais difíceis da nossa caminhada terrestre, Deus vem em nosso auxílio. Como que Deus age? Usando nós mesmos, todos nós, para ajudar uns aos outros. Então o auxílio vem. De toda forma, o auxílio vem. Não se deixe abater, seja qual for a aflição que você estiver enfrentando, qual for o desafio que você está passando nesse momento, não se deixe intimidar pelas forças das trevas. Pelo contrário, faz a luz brilhar no seu coração.
a luz do amor eterno do Pai. Né, gente? Cada manhã é uma oportunidade que a vida está te dando de você recomeçar. Cada manhã a vida está te dizendo assim, olha, Deus virá em teu auxílio. Então não cedamos ao desânimo. Vamos ali nos contentar mesmo com a felicidade que a gente já consegue, de abrigar no nosso coração ali o desejo sadio da gente se educar, da gente se melhorar, né? Vamos nos levantar quantas vezes forem necessárias para fazer o serviço no bem, com a certeza de que a gente nunca está sozinho. E olha, muito antes, mas muito antes da gente se desapontar, da gente chorar, da gente se entristecer, da gente passar pelas provações, pelos problemas, pelas dificuldades, Deus está de olho em nós o tempo inteiro e nos nossos problemas. E Deus está sempre providenciando e trabalhando para o nosso bem. Então, não esmoreçamos diante da tristeza e do desânimo. Muito bem, Lara. Acho que você colocou, deu para o pessoal entender o quanto que é importante a gente poder trabalhar, servir e colocar um propósito de vida, né? Porque realmente, às vezes a gente acorda, não está muito disposto, a gente está um pouquinho desanimado, uma coisa aconteceu no dia ou no dia anterior, isso faz parte da nossa vida. Só que a gente não pode deixar isso criar raízes de forma a você só se entregar a isso, só viver isso o dia todo ou a semana toda. Isso não pode. A Lara está falando nesse sentido, que a gente se entrega muito, é muito fácil a gente se entregar para o desânimo, para a tristeza, para a depressão, para as aflições no geral, e a gente só vive isso. E isso nos torna de forma dependente desse tipo de energia que atrai não só o mundo espiritual inferior, mas também atrai pessoas de mesma condição, porque é sintonia, tudo é vibração. Se a gente não procurar se desenvolver, ter força de vontade, ter esforço, não vou parar, não vou mais me ficar triste, não vou mais desanimar, vou me levantar, vou fazer alguma coisa, vou seguir em frente, você não consegue sair do lugar, porque ninguém vai tirar você do lugar se você não quiser. Foi o mesmo exemplo que a gente deu no programa passado. Não adianta você ter ali, tá desanimado, tá triste, e querer que o seu pai, que sua mãe, que seu filho, que sua filha, que seu marido, que sua esposa te dê ali uma mão se você não quer ser ajudado, se não quer ser levantado. Então, isso é resiliência, a gente tem que caiu, levanta, não importa quantas vezes você cair. Caiu 10 vezes, levanta 10 vezes. Não pode ficar no chão chorando, né, se lastimando, esperando que as pessoas puxem você pela mão, se você não tem o mínimo esforço de desempenhar e buscar o avanço, buscar sair daquela condição. Porque isso, a gente vai até falar mais para frente, que isso atrai uma obsessão, né? Isso pode ficar mais forte ainda, pode ficar mais poderoso ainda. E você, quando mais forte ficar isso, menos vontade você vai ter de sair dessa condição. Então, isso tudo prejudica a gente, né? Então, é muito importante que a gente tenha em mente que quando a gente ocupa a nossa mente, ocupa nosso tempo, a gente ocupa nossa vida como um todo e dá a Deus o comando, mas a gente, a ação, a gente então vai poder conduzir a nossa vida de forma correta. E se cair, a gente já tem já todas as características, tem todas já o equipamento, né, moral e mental para poder andar, né? Então, a vida, como a Lara falou, é movimento. Se a gente não movimenta, a gente estaciona. Se a gente estaciona, fica parado, fica na retaguarda. E isso não é nada útil para nós, não é bom isso a gente ter esse tipo de energia. Como falei, a gente vai acordar desanimado, vai, a gente vai acordar triste, vai, mas a gente não pode deixar isso tomar conta da nossa vida, nosso dia a dia. É muito importante que a gente tenha esse esforço. Então, a gente tem essa mente. Uma coisa que eu gosto de utilizar quando estou triste, quando estou desanimado, é ler um livro, é buscar uma atividade física, é buscar uma conversa com um amigo, como a Lara falou, conversar com seu familiar, conversar com as pessoas, procurar uma coisa a fazer, não pode ficar parado. Isso vai nos ajudar a dar um upgrade na nossa energia, nossa vibração, elevar essa vibração, e aí a gente consegue, então, alcançar recursos tanto do plano físico, né,
em nosso redor, nossa volta, quanto no plano espiritual. E já partindo desse ponto, eu gostaria de saber, Lara, que essa tristeza, esse desânimo, ele pode gerar uma depressão? Essa depressão, ela pode ser criada pela pessoa ou pelo próprio espírito que está acompanhando a pessoa? O Jefferson, e isso é sério, né? Porque assim, a tristeza profunda, ela pode sim causar a depressão, né? E claro, gente, eu não sou médico, o Jefferson não é médico, a gente está falando aqui sobre a ótica espiritual, né? Sobre a ótica espírita. Então, claro, toda doença tem que ser tratada por um médico competente, né? Mas também pode, concomitante ao tratamento médico, você fazer o tratamento espiritual. Então, é bom a gente falar isso, né, Jefferson? Porque às vezes, né, a pessoa acha que, né, então não precisa ir no médico mais. Precisa sim. Ficou doente, tem que procurar um médico, né? Mas a depressão, ela pode sim aparecer se a gente deixa a tristeza se aprofundar, né, no nosso coração, na nossa mente. E as pessoas deprimidas, né, elas apresentam um quadro de sofrimento intenso, né? É muito dolorida a depressão, né? Porque via de regra ali, esse sofrimento ele é caracterizado ali pela insatisfação, pelo tédio, pela rebeldia, pela revolta contra Deus, né? O que é falta de fé, pelo egoísmo. E vocês podem perceber, sempre nas famílias onde existe ali uma pessoa deprimida, né, o que acontece? A vida passa a ser em função dessa pessoa, né? Por quê? Porque é muita preocupação, né? Aí a família preocupada, aí gasta dinheiro na tentativa de curar aquela pessoa, é médico, é remédio, e os remédios, né, para depressão são bem carinhos, né? A Sueli Caldas Schubert tem um livro fantástico que chama Transtornos Mentais. Para quem não sabe, a Sueli Caldas Schubert é considerada a dama do espiritismo, né? Ela é de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e conviveu muito com Chico, com Divaldo, e, se eu não me engano, tem menos de 3 anos que ela desencarnou em Juiz de Fora, né? A Sueli faz muita falta. Mas esse livro dela, Transtornos Mentais, ele é ótimo. E ela fala uma parte lá sobre a depressão. Ela relata que ela constatou que, através do tempo ali, dos atendimentos que ela fazia, né, na casa espírita e tudo, que a maioria dos depressivos são indivíduos que carregam ali um sentimento de culpa muito presente, né? E que esse sentimento de culpa leva uma autopunição até inconsciente, né? Que os depressivos são muito exigentes consigo mesmo, com os outros, né? Eles não se consideram merecedores de felicidade, de sucesso. E a Sueli explica que a causa profunda desses sofrimentos íntimos, né, que a pessoa passa, não está na situação atual, mas está nas conjunturas do meio ambiente, nos estados de saúde, de doença que a pessoa enfrentou. Pode ser na vida passada, pode ser nessa vida também, entendeu? Agora, embora todas essas condições possam ter um peso considerável, né, é o espírito que carrega as suas imperfeições e conflitos, né? Que hoje vão ali se aparecendo através desses estados de tristeza, de angústia, de ansiedade, revolta, né? Então, o que acontece? Por essa pessoa depressiva se sentir, na maioria das vezes ali, culpada por alguma coisa, ela precisa de ajuda, ela precisa de amparo, né? Às vezes, ela precisa chamar atenção para a sua própria dor, para falar: olha, tá doendo aqui em mim, gente, eu estou precisando de ajuda, né? E às vezes, por quê? Porque ela considera que a dor dela é a maior de todas, é a mais intensa do planeta inteiro. É assim que o deprimido se sente, né? Então, se você está trazendo no seu espírito essa agonia,
essa sensação de pessimismo, de tristeza, faz uma pausa. Faz uma pausa. Sabe? Uma pausa mental para você raciocinar. Por quê? Porque esses estados depressivos, eles vão começando assim, olha, alguém te ofende, aí você não desculpa, você não perdoa. Então, assim, se alguém te ofender, desculpa. Se for você que feriu alguém e você fica carregando aquela culpa ali, conserta, reconsidera. Vai lá arrumar o que está errado. Porque, gente, contratempo num planeta como o nosso, dificuldade, a gente vai encontrar o tempo inteiro onde a gente estiver. Não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de país, né? Não adianta você ficar sozinho, porque vai aparecer problema. Não adianta você mudar lá para o meio do mato, não, que vai aparecer problema. Às vezes é parente difícil, né, que está no nosso meio familiar ali. Então, gente, são várias situações que vão trazendo ali a questão da tristeza, do desânimo e até da depressão. Mas a gente tem que se lembrar que trabalho é a lei do universo. Então é preciso que a gente trabalhe, que a gente sirva e sirva com disciplina, porque a disciplina é o alicerce da educação. Né? A gente não pode deixar essas situações irem se avolumando dentro de nós. É preciso que a gente se renove. Né? Às vezes acontece ali alguma situação na nossa vida, teve uma separação ali, né? A esposa separou do marido. Gente, são renovações na nossa vida. E isso tudo também serve para o nosso progresso espiritual. Então não fica deprimido com isso. Vai trabalhar, vai servir, vai fazer alguma coisa, se movimenta, né? Por quê? Porque as mudanças que acontecem na nossa vida, o depressivo tem muita dificuldade com a mudança. As mudanças, gente, são tratamentos da alma para que a gente faça os ajustes e os reajustes necessários à nossa caminhada. Conflito, todos nós vamos ter. Gente, todo mundo que quer se melhorar, que quer evoluir, vai passar pelos conflitos íntimos. Então, não tenha medo. Se você fracassou hoje, fracasso é lição para o acerto. Se você caiu hoje, levanta amanhã. Mas não deixe de se movimentar, porque os problemas, eles são um enxame na nossa existência enquanto a gente está em planeta de prova e expiação. E se a gente se acomodar, se estagnar naquela situação, aí, gente, aí a coisa se complica muito. Se complica muito. O Emmanuel diz assim, que é preciso que a gente compreenda que a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade, por paz, por aperfeiçoamento, por renovação, todas essas pessoas, às vezes o desânimo visita, porque visita todo mundo. Mas o que a gente tem que fazer? O desânimo visitou a gente, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente corrigir em nós os erros que a gente já identificou. Vamos abraçar o trabalho, vamos cumprir o nosso dever, vamos prosseguir em frente. É isso que a gente tem que fazer. O André Luiz, no livro, me lembrei que agora, no livro Busca e Acharás, ele tem um texto que é muito interessante, porque o texto chama Texto Antidepressivo. E pode ir lá no livro Busca e Acharás, que está lá, texto antidepressivo, é um texto do André Luiz. Ele fala assim: se você está na beira do desânimo, acelera o passo para frente. Não se permita parar. Ore a Deus e peça mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, mesmo que você esteja cansado. É igual o Jefferson falou, lê um livro, uma página edificante que vai ali te auxiliar a raciocinar na questão das mudanças construtivas. Tenha contato com as pessoas, né? Mas
contato com pessoas que têm uma conversação melhor, que melhore o seu clima espiritual, né? Porque não adianta você procurar pessoa que só vai te deixar mais para baixo, né? Que aí você começa assim, isso é ótimo, gente. Aí você começa, vai procurar a pessoa. Ah, porque eu estou passando por esse problema. A pessoa, nossa, mas o meu problema é maior do que o seu. É uma competição de problema. Então, não. Procura nessas situações uma pessoa que vai melhorar o seu clima espiritual, que vai te ouvir, vai te pôr para cima, vai te orientar, né? Procura, gente, às vezes uma casa espírita ali, onde vai ser possível você ouvir instruções que melhorem a sua condição de pensamento, né? Às vezes, visita alguém que está doente. Por quê? Porque sabe o que acontece? Quando a gente visita alguém que está doente, a gente entende que não é só a gente que está passando por dificuldade e que aquela pessoa às vezes está enfrentando uma dificuldade muito maior que a sua e você está numa lamúria danada e o seu problema nem é tão grande assim. Porque a gente adora dimensionar o nosso problema como o maior do mundo, né? E o mais importante, faça as tarefas diárias. Cumpra o seu dever diariamente. Levanta, estica a cama. Tem gente que não estica a cama, gente. Deixa a cama lá desarrumada o dia inteiro. Isso é a coisa mais deprimente que eu já vi. Então, vá cumprindo as pequenas tarefas. Acordou, estica sua cama. Tem gente que gosta de tomar banho de manhã, vai lá tomar seu banho, toma o seu café, vá fazer alguma coisa de útil. Não se acomode na inércia de forma nenhuma. E não se esqueça também de fazer as devidas pausas para você proporcionar ao seu corpo e ao seu espírito o refazimento das suas forças. Mas não se acomode. E olha, na questão da depressão, a terapêutica espírita, viu, Jefferson, ela auxilia demais na questão da depressão. E os resultados são muito positivos. Então, está com uma depressão, procura uma casa espírita. O tratamento fluidoterápico, né, o passe, vai te ajudar demais, né? Mas ele precisa ser ministrado regularmente, não adianta ser só uma vez, não, né? Vai, por quê? Porque o passe te reequilibra energeticamente, espiritualmente e fisicamente. Agora, gente, o mais importante de tudo é você se transformar moralmente para melhor. É você buscar o conhecimento, o autoconhecimento e praticar tudo bem que você puder. Mas a transformação moral é imprescindível. E na casa espírita, você recebe orientações que vão te motivar a fazer essa mudança interior, né? É a autoajuda espírita. A Sueli chamava assim, autoajuda espírita. Então, gente, vamos nos colocar em movimento, né? E vamos, sempre que a gente estiver identificando em nós essa tristeza profunda, essa apatia, esse desânimo, procura um médico, procura a casa espírita para te auxiliar, porque realmente a gente tem toda a condição de sair de todas as situações ruins da nossa vida, né? É verdade, né? Você colocou, e a depressão, né, segundo o Espiritismo nos ensina, ela se origina no próprio espírito, né? Não é uma condição física somente. Que a condição física a gente vê no dia a dia, mas na verdade está se originando no espírito, que passa para o perispírito, que passa para o corpo. Então, ou seja, a gente tem que tratar o espírito. E para tratar o espírito, é necessário que a gente faça, então, essa reforma, né? Essa condição de buscar ajuda, um médico especialista nisso, né? Um psicólogo, um psiquiatra. E também buscar ajuda espiritual, porque ambas, uma vai complementar a outra. Porque, de certa forma, a depressão, né, de sua forma mais brusca que ela tem, seja mais pesada, ela é uma obsessão, né, simples, ou uma fascinação, ou uma obsessão mais pesada, né? Então, isso tudo nos traz o auxílio do Espiritismo, porque o Espiritismo vai ajudar você a tratar através da fluidoterapia, que o próprio nome já diz fluido terapia, ou seja, terapia do fluido, né?
vai trazer para você, então, a condição de você tratar o seu corpo, sua mente e seu espírito. E se tiver um irmãozinho que esteja ali te incomodando, que você atraiu pela depressão, ou que foi o causador da depressão, você vai tratar ele também. Então, é muito essencial que você tenha essas duas vias de terapia, que é a terapia física, a terapia fluídica, através vindo palestras, tomando passe, fazendo tratamento de desobsessão. Tudo isso aí agrega e complementa um ao outro. Então, são processos que são essenciais e necessários, porque a religião em si, ela vai te dar a condição de você poder aprender os ensinamentos de Jesus e dos espíritos, né? E também a condição da terapia. E outra coisa que eu acho que é interessante, que essa depressão, ela abre portas. Você, por exemplo, assim, você cria uma depressão, você mesmo cria depressão. Você pode abrir portas para sintonizar-se e atrair espíritos que não estejam na mesma condição que você, ou seja, que estejam em condição de desânimo, de tristeza, de angústia, né, e depressão. Então, é muito importante, como a Lara bem falou, você movimentar energias. O que é? Você, então, buscar, através do esforço, da vontade ativa, trabalhar, movimentar-se, buscar uma atividade física, como eu já falei, como a Lara já reforçou. Então, tudo isso é muito importante. E o centro espírita, ele tem o atendimento fraterno também, que auxilia bastante, né, as pessoas. Às vezes, até o atendimento fraterno vai ajudar você aí a achar um caminho para poder retirar esses resquícios de energia negativa que estão à sua volta, fazendo parte da sua mente, da sua vida. Isso vai dar um caminho para você poder já começar aos pouquinhos, né, como uma terapia propriamente dita, aos pouquinhos aí a sanar esse problema, essa dificuldade. Então é muito importante mesmo que você fala, né, Lara, que não existe melhor remédio que o evangelho, não existe melhor remédio do que você buscar ajuda. Se você não buscar ajuda, ninguém vai saber que você está doente, que você está deprimido. Se você sente algum sintoma de tristeza profunda, de desânimo, fale com alguém que você confie, que você acredita, um familiar, que você acredita que vai te ajudar. Ou, se essa pessoa você não tem ninguém que possa confiar, você pode buscar, então, uma ajuda diretamente com um psicólogo, com um psiquiatra. Não custa nada. Ninguém vai te taxar de louco, maluco, porque você procurou uma ajuda profissional. E é muito importante isso. Isso vai ajudar você. Você precisa de se ajudar para poder ser ajudado. É a lei, né? Você se ajuda, o outro te ajuda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que buscar. Senão vai ficar bem difícil, né? E se a Lara quiser complementar a relação a isso, fique à Eu vontade. quero sim, porque sabe por quê, Jefferson? Você bem disse aí, esses sentimentos, né, quando se instalam na gente, tristeza, desânimo, que podem nos levar a uma depressão, são portas que nós estamos abrindo para aproximação de espíritos na mesma sintonia. E às vezes o que acontece? Às vezes vai se aproximar de você um espírito que é um desafeto seu que está buscando vingança. E por essa condição vibratória que você está, da tristeza e do desânimo ou da depressão, pode te influenciar até ao suicídio. E a questão do suicídio, gente, é uma transgressão à lei do pai, porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, muito menos a nossa própria vida. Isso é um ato de rebeldia e de desespero, muitas vezes, mas que a gente não pode ceder, né? Mesmo porque, olha só, o que acontece? No suicídio, se em algum momento você pensou em suicídio, às vezes algum conhecido, algum familiar está com essa ideia, pensa bem. O suicídio, o que a pessoa procura? Se destruir, né? Só que o espírito é imortal. Se ele é imortal, ele é incapaz de morrer. Então sua vida continua. Só tem um problema, gente. Quando a gente comete esse ato de desatino, de tirar nossa própria vida, a gente só vai achar complicação. Né? Então, nós vamos até trazer a questão do suicídio mais a fundo depois, né, Jefferson? Mas olha só, você pensa. E, gente, quer saber sobre suicídio? Leiam Memórias de um Suicida.
tá, eu sempre falo assim, alguém que você está identificando ali que está numa depressão profunda, dê uma memória de um suicida para a pessoa ali, porque ela vai se assustar com a profundidade do que pode acontecer com ela, e eu tenho certeza que ela vai repensar a questão de tirar a própria vida material. Então, olha só, é tanta complicação, por exemplo, se você dá um tiro na cabeça, se você ingere veneno, se você se enforca, se você se joga na frente de um trem, gente, só a única coisa que você vai conseguir é extinguir sua vida orgânica. Mas você vai arrastar com você para a vida espiritual todas as consequências desses atos. Todas. Todas, todas, todas. E isso vai trazer ali problemas até para o seu perispírito, né? Que fica desajustado. Porque quando a gente reencarna, a gente recebe ali uma previsão de quanto tempo a gente vai ficar encarnado. Então, você recebe aquele quanto de energia, né? Aí você tira a sua vida antes do tempo, aquela energia está ali. Você vai ter que gastar ela de alguma forma. Você não vai poder reencarnar. Você tem que exaurir essa energia vital que está em você. E aí, gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, não. Procura Memórias de um Suicida, mas o que acontece? Você vai ficar revivendo aquela cena atroz do seu suicídio, né? Porque, gente, o espírito não morre. Não morre. E a gente não pode querer entrar no mundo espiritual sendo vítima de si mesmo. Porque, mas tem uma coisa também. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor nem julgando ninguém que comete esse ato, tá? Porque o que a gente tem que fazer é orar por essas pessoas, pedir aos benfeitores que socorram essas pessoas, né? Porque ninguém é órfão da misericórdia divina, não, gente. Eles vão ter ajuda, mas a ajuda vai na medida do possível, porque ninguém consegue eximir imediatamente a pessoa que cometeu suicídio. Ela vai precisar de um tempo de recuperação, e às vezes é um tempo longo. Então, Deus não nos desampara, gente. Qualquer dificuldade que se faça presente na sua vida, Deus está sempre ali para te amparar, através dos bons espíritos, através das pessoas que vão aparecendo ali na sua vida. É só você ter paciência, é só você ter resiliência para enfrentar as provações. Não há provação sem causa justa. Não existe. A gente passa pelas provações e pelas expiações porque é preciso que a gente passe. Então, a gente precisa, às vezes, se preparar emocionalmente, mentalmente, porque às vezes a gente erra, a gente cai, a gente fale. Nem por isso a gente tem que acabar com a nossa vida. Às vezes o socorro, gente, de uma situação que você está passando, por exemplo, quantas vezes a gente não vê um pai de família que é o arrimo da família, perde o emprego e se suicida porque não tem condição de prover a família. Aí, o que acontece? Às vezes, é ali na curva da vida, naquela situação vai ser pequena, ele vai passar um mês, 2 meses, e vem uma pessoa e oferece emprego para ele. Mas aí o que aconteceu? Ele tirou a vida dele. E esse tirar a própria vida causa repercussão não só para a pessoa que tirou a vida, mas para toda a família. Toda a família. No Memórias de um Suicida, tem um caso lá que mostra exatamente a repercussão nefasta que um ato de suicídio causou no restante da família. Então, gente, leiam Memórias de um Suicida, né? Ivone do Amaral Pereira. Sabe o que acontece? O melhor meio da gente se prevenir
contra essas questões, depressão, suicídio, é a gente se conservar no trabalho, é a gente procurar apoio no Evangelho de Jesus. Né? Porque o trabalho, gente, dissolve qualquer sombra que envolva a mente. Por quê? Porque a gente está mantendo a mente ocupada. Ocupada. E a gente tem que considerar que nas piores situações que se apresentem na nossa vida, se a gente parar um minutinho, respirar, colocar a nossa mente num estado um pouquinho pacificado, orar, sentir Deus dentro de nós. Porque o amor de Deus é que nos sustenta, gente. Nos sustentou ontem, nos sustenta hoje e vai nos sustentar amanhã. Independente dos erros que a gente cometa. O amor do Pai nos sustentou ontem, nos sustenta hoje e vai nos sustentar todos os dias. E olha, o Chico Xavier falava uma coisa muito interessante aqui, terminando, Jefferson, que eu sei que a gente já extrapolou nosso tempo, mas o Chico Xavier falava uma coisa interessante. Olha, a depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa que está triste, ela precisa ser motivada para as pequeninas tarefas ali do dia que ela consiga executar. Não pode deixar a pessoa na cama. Estimula ela a fazer, porque, né, porque a pessoa deprimida tende a dormir muito, porque dormir é fuga. Então, estimula ela nas tarefas, já varre o chão aqui para mim, lava, arruma a cozinha ali para mim do almoço. Na depressão, a gente tem que procurar ajuda médica, né? Mas acontece uma coisa interessante que o Jefferson já falou. A pessoa tem que estar disposta a se ajudar, tá? Então, olha, quem sofre de depressão, gente, se você tem um pai, se você está sofrendo de depressão, se um parente seu, um ente querido está sofrendo de depressão, é preciso fugir da cama, fugir do sofá, fugir da inércia. Tem que fazer qualquer coisa. Faça qualquer coisa e tenha confiança na providência divina. Tenha confiança em Deus e nunca pense em tirar a própria vida. Nunca pense em morrer. Porque a vida, gente, não acaba, ela está em toda parte. A gente pode ficar triste às vezes com os nossos problemas, mas a gente não pode deixar a tristeza se aprofundar. Né? Tem que ser a tristeza que incomoda, que é aquela que você quer ir na direção contrária a ela. Então você precisa se melhorar. Não pode ser a tristeza que acomoda. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que agir com a dignidade de sermos filhos de Deus e procurarmos sempre nos melhorar cada vez mais, cultivar a alegria dentro de nós, cultivar o bom ânimo, cultivar a boa vontade. A boa vontade. O Chico mesmo falava. Ele falava assim, olha, que ele não sabia quantas vezes, às vezes ele ia para uma reunião lá na casa espírita com uma tristeza, né? E aí, ouvindo tanta dor de tanta gente, ele viu o quanto a dor dele era insignificante. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar parado. Não podemos ficar parado. Então, olha, a gente precisa se aceitar como nós somos e prosseguir sempre em frente com muita fé em Deus. Muito bom, Lara. E só complementando, fazendo minhas considerações finais, o caso de suicídio é um caso muito grave, né? Se você cometer esse ato, você acaba com a vida do corpo físico, mas continua esse processo de dor, esse processo de sofrimento lá no plano espiritual. E às vezes, que a gente tem relatos, na grande maioria das vezes acontece de piorar a situação, porque você viu que não foi suficiente para você extirpar aquela dor, aquele sofrimento de você. Então, tem um livro também que, se eu não me engano, é o quinto livro, que é o quarto livro da obra básica de Kardec, que é o Céu e o Inferno. Ele fala, tem vários relatos lá de espíritos suicidas, né? Exatamente. Isso a gente vai trazer também nos próximos programas, né? E lá diz assim, ó, que certa pessoa que cometeu suicídio, se esperasse mais 3 meses de sofrimento, ele não teria mais nada para passar. Por quê? Porque ela pediu, na programação espiritual dela, passar por aquela situação.
como prova para ela mesma poder se superar. Então, aí ela sabendo lá após o suicídio, ao ser invocado pelo Kardec, ela fica totalmente chateada, triste por saber disso. Então, às vezes, pessoal, a gente não pode, de maneira alguma, se entregar ao desânimo e à tristeza profunda. A gente tem que lutar contra isso, porque a solução vai vir, cedo ou tarde virá. Tenha fé, tenha confiança, trabalhe, busque se esforçar, porque tudo isso faz parte da nossa expiação ou de nossa aprovação. Então, tenha em mente que o plano espiritual superior vai te ajudar, vai te inspirar a encontrar uma solução, seja através de um sonho, seja através de uma inspiração, de uma intuição, ou através de outra pessoa, não importa, vai vir ajuda, vai vir a solução. Se esforce, tenha calma, paciência, que tudo vai dar certo. Então, essas seriam minhas considerações finais. Gostaria de saber se a Lara tem uma consideração final a fazer. Eu só quero falar, Jefferson, uma coisa aqui que me veio na lembrança. E no livro Memórias de um Suicida, né, o personagem principal do livro é o Camilo, né, o Camilo Botelho. E o que acontece? Ele, numa conversa que ele está tendo, ele suicidou, né? Então, numa conversa que ele está tendo lá, depois que ele saiu do Vale dos Suicidas e a Legião de Maria o resgatou, né? Ali para ele ir para um educandário, para ele entender a situação dele, ele está numa conversa ali com o irmão Clemente, que está orientando um grupo de suicidas para a reencarnação, e o Camilo, ele entra num certo desespero, porque ele fala assim, nossa senhora, meu Deus, mas que situação é essa danada que eu tô? Porque além de ser suicida, eu vou nascer com deformidade no corpo, né? Então ele passa a perguntar, nossa, mas a situação é tão ruim assim, né? Como é que vai ser? E o irmão Clemente responde para ele, e é essa frase que eu quero deixar como consideração final para a nossa reflexão. Porque o irmão Clemente diz para ele falou assim, meu filho, você precisa se lembrar que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar. E aí ele diz assim para o Camilo, por que tanto se descuram, né, se descuidam os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmo estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são? É a pergunta que ele faz ao Camilo, né? Então, é a mesma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que a gente teima em não se conhecer? Por que a gente teima em se descuidar desse autoconhecimento, desse cuidar de nós que é tão importante? Vamos pensar nisso, né, gente? Exatamente. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a Lara pela explanação, né? Pela companhia aqui dentro desse programa de hoje. Gostaria de agradecer você que esteve conosco aqui todo esse tempo, né? Peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar, deixar seu relato, ou sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai estar respondendo na medida possível. E se você quiser compartilhar também, é muito importante que você compartilhe com seus amigos, tá bom? Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado aqui no YouTube, para você saber quais são os contatos que você pode ter com a Lara, tá bom? Ou comigo, ou com nós dois aqui, tá bom, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Vejo você então no próximo programa, que será próximo domingo. Até mais. Até mais, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, Jefferson. Até mais. Tchau, tchau. Muita paz.